Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo, esse de número 16. E se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigado, por favor, dá aquela fortalecida que você já sabe como é. Mas se você ainda não é inscrito, essa é a primeira vez que você está tendo contato aqui, você chegou agora, então eu lhe peço que nos ajude. Já se inscreve, dá uma pausa no vídeo, calma, se inscreva no canal, deixa seu like e deixa também seu comentário, o que é que você achou dessa conversa, desse bate-papo, se você gostou do programa, se tem alguma sugestão, se tem alguém que você queira que a gente traga aqui para conversar. Nós estamos abertos a trazer aqui artistas, né, do meio católico, artistas, pregadores, missionários, qualquer pessoa envolvida aí no meio católico é muito bem-vindo aqui para a gente trocar uma ideia. Se você gostou muito também e quer ajudar esse projeto de evangelização, então você pode fazer doação através da chave Pix, que vai estar fixada aí na tela durante todo o programa. Hoje é um programa diferenciado. Por que é um programa diferenciado? Vocês estão me vendo aqui de fone, né? Porque hoje eu vou assoviar e chupar cana, amigo. Hoje sou só eu para fazer tudo aqui, controlar a câmera, parte técnica, tudo. Hoje eu estou só, não só, né? Estou eu e Deus e o nosso ilustríssimo convidado aqui. Meu querido, é um prazer, uma honra aqui recebê-lo, Alexandre, da Renovação Carismática Católica aqui, Olinda e Recife. Muito obrigado, querido, por ter aceito o convite para estar aqui, contando um pouco da história, falando um pouco aí da renovação, para as pessoas conhecerem um pouco sobre você e também conhecerem da renovação, o que é que a renovação está fazendo na área da evangelização. Boa noite, querido. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que nos acompanham nesse 16º Pod Cristo. Isso. Que maravilha, que bênção é poder estar aqui hoje participando, né? Como você bem colocou, estamos aqui hoje para esse bate-papo descontraído, para poder falarmos um pouco sobre a trajetória, a minha caminhada no movimento Renovação, mas bem antes, na Igreja Católica Apostólica Romana. Então é uma grande oportunidade estar aqui junto com você. Eu que agradeço por esse convite. É isso, Alexandre. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Alexandre ali desde o catecismo. Como é que se deu esse teu envolvimento aí com a igreja? É interessante, Anderson, essa sua pergunta faz até eu recordar lá do começo, os primórdios, o início mesmo da caminhada, né? E como é bom a gente voltar ao passado, não ficar preso ao passado, mas voltar ao passado para rever os pontos do início da caminhada. Isso é enriquecedor e gratificante para cada um de nós. Eu lembro que quando iniciei na igreja Católica Apostólica Romana, eu não conhecia quase nada. Sabe aquele católico que era desleixado, que não entendia, que não queria compromisso, não queria com nada? É o chamado católico de IBGE. Exatamente. Mas esse termo eu aprendi aqui no Pod Cristo. Exatamente. Com o Júnior Pessoa. Que exatamente, o católico IBGE. Mas assim, eu louvo a Deus, porque foi através do meu pai, ele que tem assim, ligação direta com a minha conversão na caminhada da igreja. Eu lembro que bem antes de eu fazer a catequese, eu fiz a catequese já adulto, mais ou menos na minha adolescência. Logo após eu fiz meu crisma. Mas assim, eu não fiz aquela catequese como criança mesmo. Não. Já foi na comecei já adolescência, já porque não tinha ninguém que me levasse para a igreja. E aí foi através da música. Foi? Através da música. Então temos um músico aqui. E aí que eu me envolvi na igreja. Que maravilha. A música é maravilhosa. Exatamente. Ela uniu, né, a parte dom com a parte igreja. E aí foi através da música que o meu pai, meu saudoso pai que já é falecido, na época eu fazia parte de uma comunidade Menino Jesus, lá que fica em Aguazinha. E aí as irmãs lá, a Dona Carminha e Dona Graça, elas me convidaram para trabalhar numa Xerox. E através da Xerox foi quem fui envolvido para tocar na comunidade. A gente se reunia uma vez só por semana,
que era justamente no espaço da escola Menino Jesus. E todos os sábados à tarde, lembro agora, 5 horas da tarde, a gente organizava todo o espaço da escola para fazer a celebração eucarística. E aí, não era muito distante. Era na escola essa? Na escolinha, era? Exatamente. As irmãs Carminha e Dona Graça, a Carminha que é falecida, a Dona Graça ainda é viva, elas contribuíram no meu início da caminhada. Maravilha. E aí o que acontece? Toda uma vez por semana se reunir, era uma oportunidade que ela tinha de atrair as famílias que tinham seus filhos lá que estudavam lá na escola para participar da atividade da igreja. Entendi. E ali era uma comunidade que estava iniciando, não era nem uma capela ainda. Era uma inspiração que Deus colocou no coração dela para se reunir ali todo sábado, trazer as criancinhas que fazia escola para participar da igreja. Entendi. Aí foi através disso que tinha uma escassez que não é muito diferente de hoje, do século XXI. Ah, meu amigo, era músico. Isso é o mal de todo lugar. Exatamente. Aí faltava músico. E aí meu pai, meu saudoso pai, disse para ela, meu filho tá pedindo arranhar os violão. Pronto, já é o suficiente. Aí ela disse, a gente não tem ninguém para tocar, o que a gente vai fazer? Vamos investir nesse jovem. Sim. Aí ela começou a investir em mim, aí eu comecei a tocar. Pense como foi difícil no começo. Um católico, não era católico praticante na igreja, começar a aprender o Louvemos ao Senhor, acho que música antiga. Eita! Aquele livrinho, que a capa dele, ele é bem pequenininho. Né? Pegou, vamos agora para a pergunta complicada. Esse Louvemos era que ano? Olha? Eita, ano de 99. Ah, então era recente. E aí o que acontece? No 99 eu peguei aquele Louvemos ao Senhor. Tem um desse lá, vivo, na capela Nossa Senhora das Dores, aí que eu faço parte, né? Daquela paróquia aqui de encadernado, né? Ele todo encadernado. A gente teve que reencadernar, porque, né? O hospital antigo já era. Pense como era difícil, viu? E aí, como eu era, assim, um neoconvertido na igreja, não estava iniciando ainda na igreja, e aí eu tinha que aprender a tocar, porque eu estava começando a saber mal o dó, o ré. E quando chegava as pestanas, que era faz só, pense como era difícil. A pestana é o calvário do músico, é o sofrimento. Você músico, você sabe quanto você sofre, né? Então, assim, no começo é difícil, mas aí o que acontece? Aí eu tive que, às vezes, né, eu confesso para vocês que eu só tocava 3 notas. Dó, Ré menor e Sol. Como ninguém entendia na época, então passava, né? Eita, e a música era tudo nessa... Dó, Ré menor e Sol. E imagina como era o sofrimento. Então, assim, foi através daí que eu iniciei a caminhada. Comecei a evoluir, a aprender, a estudar um pouco mais. E aí fui me dedicando. A comunidade ela foi recebendo mais um conhecimento paroquial. A gente começou a fazer parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Bibiribe. Uhum. A gente não tinha essa ligação, e começamos a investir na capela, na comunidade, a criar toda essa parte. E Alexandre foi evoluindo também na música. Natural, né? Aí fui também buscando, né? Fui ralando, né? Correndo por fora. Além da parte musical, tive que correr atrás de você músico sabe, né? Pegar aquelas cifras de Legião Urbana. Rapaz, e é interessante tu falar sobre isso, Alexandre, porque nessa época, né, que eu acredito que foi a mesma época minha também, a gente não tinha a facilidade que tem hoje, né? Que hoje no YouTube você vai e tem várias pessoas ensinando, né? Exatamente. E a gente tinha que ir para a banca de revista para comprar as revistinhas de cifra. Teve um abençoado irmão que me deu aquelas cifras de revista com várias músicas de Legião Urbana. Eu terminei aprendendo na tora, com aquela, colocava o dedinho, lá que tem tudo, lá a nomenclatura, eu tive que aprender através disso, da Legião Urbana, pegando aquelas cifras difíceis, né? Para ir evoluindo na comunidade. Aí depois, né, foram surgindo outras pessoas para me ajudar na missão. Tem uns abençoados que exatamente. Deus envia para exatamente, para o Cirineu que Deus vai colocando no meio do caminho para ajudar a carregar a cruz, né? Então, assim, foi através disso o meu início na música, e através da música eu comecei no grupo jovem.
na Qual era o época. grupo? O grupo jovem era do Menino Jesus. Na época, lá na comunidade mesmo, a gente se reunia lá todo sábado à noite. Pense, a gente brigava, mas a gente era feliz. Porque jovem sabe como é jovem, né? Sempre tem uma intriga, uma coisa. E na época, ali 2000, 2001, era um pouco difícil. Não tinha hoje a facilidade como nós temos hoje, hoje Canção não, Nova. é. Eu lembro que na época, a minha juventude, a gente espelhava muito no PHN. Isso. Né? Acredito que você também se identifica com isso. A gente PHN. espelhava muito PHN, vendo Dunga, aprendendo lá aquelas músicas. Ele tentava tocar, imagina que era difícil. Foi muito ali, Alexandre, na quadra do Padre Abelardo, na região do meio. Eu fui pro quadro do Padre Abelardo, fui no encontro que teve lá no Colégio Damas, na época, no Colégio Veracruz. Eu acho que você se lembra também Veracruz do encontro que teve do Veracruz PHN. É muito parceiro, né? Foi tá muito. Sempre tendo evento lá, né? Foi através disso, né, que iniciei a minha caminhada. Aí logo após eu fui a catequese, o crisma, e aí eu fui tentar engajar um pouco mais na comunidade. Aí você regularizou sua situação, né? Exatamente. Catequese, crisma, vou regularizar exatamente, aqui. Mas vivi aquele desafio da juventude. Uhum. Na adolescência ainda, meus 17, 18 anos de idade, a gente não quer muito compromisso ainda com a igreja. É verdade. Porque a gente está vivendo ainda a questão mundo ainda, essa realidade do namoro, essa realidade de buscar novos conhecimentos, de buscar outras áreas até mesmo profissionalmente. Né? Meus pais, eles eram separados na época e minha mãe muitas vezes ela corria atrás de buscar o pão de cada dia. E a gente em casa, a gente tentava ajudar isso com a nossa mãe, Tudo isso gera um conflito, né? Exatamente. Porque vem todas essas coisas, né, que você mencionou aí e tal, da idade mesmo. Exatamente. E conflitam ali com a caminhada. Realmente, eu acho que acontece com muita gente isso aí nesse período. Muita gente passa por isso. Sim, exatamente. Aí foi através da música que eu iniciei esse processo de conversão dentro da comunidade. Confesso que eu participei de outras pastorais e movimentos na igreja, mas foi através de um grupo de oração que o Senhor me resgatou. Qual grupo? Grupo de oração Tribo de Davi. Da mesma comunidade. Sim. Da comunidade Menino Jesus. E depois a gente teve uma ligação do novo padroeiro, que foi Santa Rita de Cássia. Eu lembro que até, não sei se você estava na época, o pessoal da igreja de São Sebastião aqui foram tocar numa festividade lá. Não, acho que não. Não, né? Clebinho, o pessoal. Clebinho eu conheço, Pronto. Clebinho eu conheço. Tem uma banda aí antigamente, né? Sim. Pronto, aí Nelsinho, Conheço, Clebinho. Nelsinho também. Aí foram tocar lá, eu não me lembro agora qual foi o nome da banda que eles tinham ali em São Sebastião. E aí eles foram lá se vir, aí foi através daquilo que eu fui abrindo um pouco mais o olhar, o horizonte para a questão da igreja, através da música. A música ela me ajudou muito mesmo no meu processo de conversão. E aí foi através da música que eu iniciei essa caminhada, e foi através também da música que eu fui também dando os primeiros passos na renovação carismática católica, através de um grupo de oração. Também um grupo, né? Exatamente. Um grupo de oração. Claro, no começo, confesso que Alexandre era aquela pessoa que não queria muito compromisso. Não queria muita responsabilidade. Terminou Alexandre, que não queria muita responsabilidade, muito compromisso, assumindo a coordenação de um grupo de oração. Imagina um jovem, na época, no ano de 2004, 2005, iniciar a coordenação de um grupo de oração. Um jovem que não queria compromisso a princípio, compromisso, né? Na igreja, né? Mas o senhor já tinha traçado. Desde o começo lá, quando eu fui convidado para tocar na comunidade, Deus já sabia de todas as coisas, né? E aí foi através do grupo de oração que eu fui começando a dar esse primeiro espaço de conversão, de conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi aos poucos trabalhando em minha vida, né? Porque assim, eu iniciei a caminhada na renovação carismática católica no ano 2004, 2005. Mas foi através desse primeiro passo que o Senhor foi trabalhando, porque eu entendo que o processo de conversão ele não é de uma hora para outra. Não, ele é um processo lento.
Gradual, né? que vai acontecendo aos poucos. E através desse grupo de oração, eu fui participando, fui ser coordenador de grupo de oração, onde o qual, na época, eu lembro que eu participava do grupo, mas também tocava em algumas bandas. E era... Toquei em banda também, Qual a banda? banda de forró. Eu lembro, Banda secular, foi? bandas seculares também eu Sei. toquei muito. Eu E lembro foi, que, eu não sei se violão, eu guitarra? toquei teclado. É? Rapaz, Assim, então você é um músico eu toco violão, mas assim, minha paixão multi-instrumentista. mesmo é o teclado, Anderson. Que maravilha. Eu gosto muito do teclado, né? Porque é um instrumento completo. É verdade. Ele é um instrumento completo. Então, assim, me fascina muito a questão do teclado. E é através desse momento de encontro, o Senhor foi trabalhando na minha vida, o Senhor foi renovando. Por quê? Porque eu, Alexandre, eu participava, mas sabe aquela coisa que sem compromisso? Sei. Era eu. Sei. Tava meio solto, né? Exatamente. No início da caminhada, eu não queria muita responsabilidade, não queria saber de muitas coisas. Acho que ficou um bom tempo ali, né, Alexandre, digamos assim, na superfície da coisa, né? Exatamente. Sem se aprofundar muito, sem Exatamente. muito, Eu não né? sei se por inocência, Anderson, ou por falta de querer mergulhar no movimento, na espiritualidade. Talvez algumas pessoas se sintam, às vezes, travadas um pouco, porque, Verdade. assim, esse movimento eclesial na igreja é um movimento que, muitas vezes, ele denuncia aquilo que precisa ser consertado em nossa vida. Aham. E isso mexe muito com o nosso eu, que muitas vezes a gente não entende, mas há um combate entre nós, humanamente falando, para viver espiritualmente falando. Sim. E aí por isso que vive esse combate, esse embate. E aí foi através da entrega, da busca, que Deus foi trabalhando, que Deus foi agindo na minha vida. Né? Assim, eu lembro que tinha noite que eu tocava por aí, que eu ficava esperando amanhecer o dia para ir para casa. Porque o bairro que eu morava na época era muito violento. Entendi. E para chegar em casa de madrugada Era complicado, era né? difícil. Né? E aí teve uma certa noite que eu tinha tocado, e aí eu fiquei esperando amanhecer para ir para casa. E aí sabe aquela coisa, Anderson? Deus tocou meu coração e disse assim: por que adianta você fazer tudo isso e você não ganhar nada em troca? Entendi. Sabe aquela coisa que caiu a ficha na hora? Sei. Você caiu no real e ficou pensando assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Vazio, né? Exatamente. Preenche, né? É porque há uma alegria passageira. Isso. Que a gente vivia ali nos vários palcos, em trio elétrico, na época eu tocava, né? Então vivia aquela falsa ilusão, Aham. só por um momento, né? Que não preenchia o vazio que existia em mim. Foi através, sim, do movimento, né? De mergulhar na espiritualidade que Deus foi trabalhando esse vazio. Confesso que nem tudo ainda foi preenchido, mas o Senhor ele vem cada dia mais renovando e transformando isso. Então, Alexandre, te deu essa, digamos assim, essa percepção, esse start, num momento teu de reflexão, foi sozinho assim, nessa... Exatamente. Foi uma noite onde eu estava, como eu disse, né, eu estava lá esperando passar a hora. Sim, pra vir voltar, para casa. Né? Aí deu esse... Deus colocou no meu coração aquele sentimento, o que está fazendo Entendi. aqui? Né? Lembra até daquele evangelho, que adianta o homem vir ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Verdade. Porque era um momento, sabe aquela coisa que só duram umas horas, uma alegria passageira que não preenche, que não alimenta nada, foi aquele momento. E eu louvo a Deus, porque foi um momento que deu um start, como você bem colocou, para eu despertar e dizer assim, peraí, isso aqui para mim não dá. Aí eu fui deixando aos poucos, fui me entregando um pouco mais, fui me doando um pouco mais, aí comecei. Aí Alexandre, músico que era dividido entre a igreja e tocar no mundo secular, disse, não, agora não, vou renunciar ao mundo secular e agora eu vou ficar só para a igreja. Aí no caso, Alexandre, deixou de vez assim mesmo? Decidiu, não quero mais? Foi aos poucos, porque aquela coisa, Anderson, o Espírito Santo, ele é o santificador de nossas almas. E uma vez, quando a gente vem mergulhar nessa espiritualidade carismática, o Espírito Santo ele vai tirando aos poucos.
Entendi, Confesso sim. que ele não vai tirando algo repentinamente, Aham. porque aí é perigoso. Toda conversão brusca ela é muito perigosa, porque lá na frente pode gerar alguns estragos maior. Entendi, E aí entendi. foi aos poucos, Deus foi trabalhando, Deus vai colocando missão, Deus vai entregando mais responsabilidade, né? Como eu disse, depois que eu participei do culto de oração, assumi a coordenação do grupo de oração, aí Aham. precisou um pouco mais de dedicação de De Alexandre. tempo, né? Isso. Alexandre não tinha mais aquele tempo livre para ficar dividido entre lá e cá. Aham. E aí eu tive que me dedicar mais e mais ao grupo de oração, né? Porque aí foi uma responsabilidade que Deus confiou a mim, que eu tinha que levar adiante essa missão, porque eu digo a vocês, eu sou muito grato a Deus por Ele ter me colocado nesse movimento, Renovação Carismática Católica, porque é um movimento que gerou em mim essa intimidade com Ele. E teu, Alexandre, e me diz uma coisa, teve algum encontro assim que veio te confirmar isso? Não sei, de repente você foi para algum encontro que Pronto. bateu o martelo, rapaz, e é isso mesmo. Essa- Dessa vez eu vou me Sim, entregar. sim, Eu sim. sou 100% agora. Uma foi a questão da responsabilidade do grupo de oração, eu assumi a Aham. coordenação. Mas era aquela coordenação que não tinha aquela responsabilidade, jovem, sabe como é que é. E aí foi através de uma reunião geral, que sempre acontece lá na Igreja do Espírito Santo, todo o primeiro sábado do mês. E olha que foi difícil. Foi difícil por quê? Porque era jovem, não queria num sábado de manhãzinha logo cedo ir para uma igreja, se reunir Sim. com várias pessoas ali para ver uma espiritualidade, porque eu tinha ali a minha adolescência para aproveitar. Aham. Queria estar namorando, queria estar saindo, queria estar aproveitando a minha juventude na época. E aí foi através de uma reunião geral, eu confesso para vocês que Deus ele mudou a minha vida. Entendi. Sabe aquela coisa, Anderson? Você está naquele local que você sente que algo preenche a sua vida. Aham. Aquele vazio que eu senti na época, que eu estava ali esperando a hora chegar, aquele ambiente que estava ali entre os irmãos ali, Deus transformando, Deus realizando ali os seus sinais, os seus prodígios. E aí foi através da oração do irmão, chegou em mim, disse, eu posso rezar por você, irmão? Pode. Mesmo com medo, eu confesso. Mesmo com medo na época, com a questão do batismo no Espírito Santo, Sei, sei. né? Porque com medo Ah, de repousar no Espírito, né? Talvez alguns fiquem assim. Mas é algo que não não faz mal a ninguém. sim, não, É com algo certeza. que ali Deus vai trabalhando, Deus vai renovando a vida das pessoas. E aí foi através dessa reunião em geral que eu vi ali vários repousos, várias pessoas tendo um encontro com Cristo, que deu aquele estalo em mim e disse, aqui é meu lugar. Né? Como diz a música Terra Seca, aqui é meu lugar. Verdade. Né? E através daquele momento ali eu disse, oxe, eu não quero mais ficar longe disso não. Entendi. Foi a virada de chave mesmo. Né? Exatamente. Eu tinha já assumido assim, a responsabilidade do grupo, mas foi através dessa reunião geral que foi difícil da primeira vez que eu participar. A minha comadre, que é a madrinha do meu filho, Davi, ela insistiu muito na época para eu ir Pra essa reunião. para essa reunião. E Ô, muitas vezes eu rapaz. dava desculpa. Glória a Deus por ela ter insistido, né? Rapaz? Que maravilha. Sempre quando eu vou dar testemunho da minha conversão, sempre falo dela, porque ela Isso, foi um foi anjo de importante. Deus na minha vida, né? Porque ela me levou ali para um local que preencheu o vazio que tinha na minha vida, né? Não foi o local, foi Jesus Cristo que veio ali através daquela oportunidade para encher a minha vida, né? E eu senti aquele momento ali que foi revigorante para mim, foi Maravilha. renovador para mim. E aí eu disse, eu não quero mais deixar aqui não. Aí eu comecei a ir direto. E aí o Senhor, ele foi trabalhando mais e mais na vida, porque foi através, Deus sempre opera através do sim. E ele sempre aproveita as oportunidades. Talvez você esteja ouvindo a gente hoje nesse Pod Cristo, e aí Deus pode estar querendo agir na sua vida. Com certeza. Transformar a sua vida. Ele só está querendo o quê? Uma oportunidade. Eu digo para você, aproveite.
Aproveite, porque às vezes as oportunidades vêm, a gente deixa passar. E aí, pois é. E Alexandre, aí eu queria saber outra coisa também. Aí como é que foi a sua chegada até a renovação, assim, de fato, a posição que você se encontra hoje? Né? Fala pra gente como é que foi aí. Eu sei que você começou a se envolver em Sim, coordenações sim, de sim. grupos, né? Sim. Até você. E aí você chegou onde você está hoje, é o seu carro, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, né, a Sim, sua sim, sim. função lá na renovação e como é que foi que se deu aí Sim, essa sim. chegada. Tudo é escolha de Deus, né? Tudo é escolha de Deus, né? Eu sempre digo aos irmãos, né, que nós somos os meros instrumentos, somos os servos do Senhor. E aí, Anderson e irmãos que estão nos acompanhando, eu iniciei nessa caminhada, né, do grupo de oração, assumindo a coordenação do grupo de oração, Aham. assumi o grupo de oração por 4 anos, porque dentro do movimento Renovação existe um tempo que é limitado para cada coordenação. Cada grupo de oração tem um coordenador que ele dura 2 anos as Ah, tá, coordenações. tem um... não Exatamente. sabia disso. Então você Entendi. também está. Todas as coordenações dentro do movimento Renovação, ela tem um início e término. Inicia sempre no período de 2 anos, ele finaliza a coordenação. Entendi. E aí pode acontecer, se assim for vontade de Deus, a pessoa ela ser reconduzida ou reeleita para coordenar por mais 2 2 anos. anos, entendi. Depois disso, ela entrega para uma nova pessoa para coordenar. No máximo são 4 anos, né? 4 anos. No meu caso também, hoje que eu estou completando também 4 anos. E aí eu passei 2 anos na frente do grupo de oração, depois fui reconduzido por mais 2 anos. E aí, né, o Senhor não escolhe aqueles que estão ali sem querer responsabilidade, o Senhor foi trabalhando, e eu encontrei graça, eu sempre digo aos irmãos, eu encontrei graça diante do Senhor, e o Senhor disse, vamos dar agora um passo além, na sua fidelidade, na sua doação, na sua entrega, eu vou confiar a você mais uma responsabilidade, a parábola dos talentos. Isso. Né? A Sim, parábola dos talentos. verdade. Então eu disse, eu dei um preço a você, uma moeda a você, o que é que você fez com a moeda? Isso. Multiplicou, então vai receber agora outra recompensa. Entendi. Assuma mais. E aí eu assumi de coordenador de grupo de oração para a coordenação setorial. Só abrir um parênteses aqui. A nossa arquidiocese, como movimento Renovação Carismática Católica, ela é dividida pela questão hierárquica. Eu ia te perguntar isso justamente, essa questão dos setores, né? Exatamente. Pronto, explica, Então tem a questão hierárquica. A estrutura do movimento na arquidiocese, ela segue assim. Existe a coordenação arquidiocesana da Renovação Carismática Católica, que é o presidente do Conselho Arquidiocesano. Ele coordena a renovação perante a arquidiocese. Que é você, no caso. No caso, eu estou no meu término do biênio. Uhum. Eu estou completando agora meu término do biênio. Então, ele responde perante a arquidiocese, perante o bispo, no modo geral, sobre os setores e sobre os grupos de oração. Uhum. Então, Entendi. Fica a cargo dele essa responsabilidade de pastorear, de administrar, de zelar o movimento carismático na arquidiocese. E aí, ele tem os seus colaboradores, porque a nossa arquidiocese ela é muito grande. Com certeza. Né? A gente, para você ter ideia, a extremidade ela é enorme. Começa lá da Praia do Sossego, em Itamaracá, e vai até lá, Porto de Galinha. E aí cruza de Jaboatão, vai até a última cidade da arquidiocese, que é Moreno. Chega a Vitória. Paróquias, né? Então nós temos, na arquidiocese era muito grande. Então aí o senhor ele coloca esses colaboradores, que são quem? Os coordenadores setoriais. A nossa arquidiocese é dividida em 14 setores, de A até o O. São as letras, isso. É a letra do alfabeto. Então, é de A até o O. Né? 14 setores. Aí essas letras são as regiões. E aí a gente divide pela questão vicariato. Sim, vicariato. A gente divide pela questão vicariatos, né? O setor A, que abrange aquela parte de Boa Viagem,
Campina, aquelas regiões ali. O B aí já pega já Piedade, uma parte de Jaboatão, Muribeca, e aí vai dividindo. Isso. O último setor nosso é o setor de Vitória, que é o O. Vitória de Santo Antão. E aí é o último o setor. E aí temos os nossos irmãos que são os coordenadores de setor, que compõem o Conselho Arquidiocesano. Esse conselho ele é responsável por auxiliar e representar cada coordenador de grupo de oração. Entendi. Eles se reúnem em porção menor, que são os seus núcleos setoriais, seus conselhos setoriais, que ele divide ali a atividade e faz a questão de repasse da arquidiocese. Porque nós somos um movimento que vivemos na unidade e na comunhão. Aquilo que a arquidiocese traz do nacional, da ICC Brasil, ela distribui com os setores que caem em cada grupo de oração. Entendi. E aí, só voltando a esse parênteses que eu abri para você entender um pouco o movimento, né, como é a questão hierárquica. Boa, foi boa. E aí, eu iniciei no grupo de oração, a coordenação, depois assumi a coordenação de setor, né, e aí, no ano de 2016, 2017, eu fui ser o secretário-geral. Qual foi o setor? O setor H. H, né? Esse setor justamente é o de Olinda. Isso, sim. É o setor H, que hoje está representado por Cristiano, o coordenador do setor H. E aí eu fui ser o secretário depois da coordenação, porque eu passei meus 4 anos na coordenação de grupo, depois 4 anos na coordenação do setor, eu não podia mais ser coordenador de setor, eu tinha que passar para um novo irmão, para uma nova irmã, e aí eu assumi a secretaria-geral. A secretaria-geral na arquidiocese, ele é a pessoa que ela é assim o suplente do coordenador arquidiocesano. Entendi. No meu caso, eu tenho um secretário-geral. Na minha ausência, ele assume a arquidiocese. Entendi. Se eu for viajar, se eu for fazer alguma coisa, até mesmo se Deus o livre ficar doente, então ele assume a arquidiocese. E aí, assumi a Secretaria Arquidiocesana no ano de 2016, 2017, o biênio, que na época Marco era o coordenador arquidiocesano. Acho que você se lembra quem é Marco, né? Não. Pronto, ele foi coordenador, aí depois, nessa época, a gente teve o discernimento da arquidiocese. E aí eu fui escolhido, por Deus, antes... Você lembra aí a história? Alexandre que não queria a responsabilidade com a igreja, Alexandre que não queria participar de nada, Alexandre que não queria compromisso, Alexandre que só queria curtir. O Senhor, ele foi levando essa responsabilidade e assumiu a arquidiocese no biênio 2018-2019. E aí, no finalzinho do ano 2019, a gente teve um novo discernimento e assumi agora o meu último biênio, que é 2020 e 2021. Entendi. Nesse ano agora, no próximo mês de novembro, nós iremos ter na arquidiocese o discernimento novamente para a gente fazer ali a escolha de Deus para aquele ou para aquela que ele vai querer coordenar. Já peço já vossas orações, sempre rezam Ave Maria para que Deus possa fazer a vontade dele, porque passa muitas vezes pelo nosso humano. Entendi. E aí foi assim o trajeto da responsabilidade. Alexandre foi subindo em responsabilidade, na missão, na doação, porque cada vez que eu fui subindo de coordenador de grupo para o setor, para assumir na arquidiocese, não é que eu vou subindo de escadinha, não. Eu vou subindo na responsabilidade. O peso vai aumentando. É verdade. A responsabilidade vai aumentando. E aí, grande demais. Eu confesso para você, Anderson, vocês que nos acompanham aqui, assim, quem sai agradecido com essa humildade sou eu. Porque eu tenho que rezar mais, eu tenho que me doar mais, eu tenho que me entregar mais. E isso quem recebe... fortalece, né? Sou eu mesmo. É verdade. Porque aí eu saio um Alexandre antes, que não tinha uma vivência, não tinha uma prática, Alexandre mais fortalecido, com a visão melhor daquilo que é ser igreja. Que maravilha. Alexandre, eu queria que tu falasse um pouco também agora da questão das frentes de evangelização que a renovação carismática aí traz, né? Se engaja, né? Tem os eventos, eu conheço alguns famosos, né? Os enxergos, sim. Vinde à Luz,
Não sei se Bote Fé também é da Não, ou na época foi inspiração da Arquidiocese, na época de um projeto que foi feito na Arquidiocese. Eu não me lembro agora quem foi o idealizador, mas assim, foi algo que foi a nível arquidiocese, onde foi abraçado por todas as pastorais em movimento, né? Mas assim, nós como Renovação Carismática Católica, nós temos 2 grandes encontros. O primeiro dele, né, como você bem colocou aí, é o Vinde à Luz. O Vinde à Luz é aquele encontro que vem trazer toda a mobilização juventude da Arquidiocese. Sim. Não quer dizer que é somente para todos jovens, não. Público-alvo específico para o encontro é a juventude. Porque a gente sabe que a juventude precisa ser envolvida na dinâmica da igreja, do movimento. Precisa também despertar para aquilo que é ser jovem, né, que são tanto desafio que ele vive, são tantas coisas que ele vive. Então, assim, esse encontro Vinde à Luz é um encontro para a juventude, mas é aberto para todos os jovens, às vezes também de idade. Isso, as pessoas com seus 30, seus 25, 40, tem senhoras de idade que tem um espírito jovem. Tem senhoras mais jovens do que alguns jovens. Exatamente. Então, assim, é uma oportunidade para toda a Arquidiocese como movimento carismático. E o segundo, outro grande encontro que marca mesmo a Arquidiocese, é o nosso enxervo do Espírito Santo de Deus. Há 2 anos a gente não tem esse grande encontro da Arquidiocese. Devido à pandemia? A pandemia, correto. O ano 2020, né, quando começou a pandemia, a gente até teve um grande encontro, bem dizer, no início mesmo da pandemia, no mês de março. Na data, não me memória, foi 14 e 15 de março. Quando estava quase iniciando. Na segunda-feira, dia 16, se não me falha a memória, iniciou toda a pandemia. Toda a questão do lockdown, iniciou tudo. Foi. No sábado, eu lembro, dia 14, que a imprensa divulgou a questão do primeiro caso da morte que teve aqui em Pernambuco. E foi aqui, né, do pessoal. Então, começou toda a correria. A gente estava em congresso arquidiocesano, né? E aí, graças a Deus, a gente fez o congresso que fechou todo o Brasil depois do nosso congresso, por causa da pandemia. Verdade. Né? E aí a gente não conseguiu fazer o nosso enxergo do Espírito Santo de Deus no ano 2020. Porque geralmente o nosso enxergo ele é feito tradicionalmente no período do mês de agosto. Agosto, né? O mês de agosto. Antigamente a gente tinha o nosso encontro no encontro de Pentecoste, mas como a Arquidiocese ela tem o encontro de Pentecoste, a gente transferiu a data para o período de agosto, né, para a gente fazer o nosso enxergo. E aí a gente não conseguiu fazer no ano 2020 e no ano 2021 a gente também não pôde, porque mesmo voltando agora com as atividades presenciais, o nosso enxergo é aquele encontro que vem trazer multidões. Verdade. E aí a gente, nessa pandemia, ainda não está liberado ainda grandes eventos. É verdade. Né? Foi liberado agora, recentemente, 2.500, dependendo do local. Mas tem toda a restrição, tem todo o protocolo. Então, assim, toda uma questão esse ano 2020 e 2021 a gente não teve nossos enxergos. A gente até fez online, fez uma live do enxergo 2020 e agora 2021 a gente fez um enxergos indoor, um pouco mais reduzido. Foi na igreja, Foi na Igreja do Espírito Santo, limitado aos coordenadores de grupo de oração. Por quê? Porque eles são representantes legais de cada grupo de oração. O Senhor, quando ele vem falar para o grupo, ele vem falar com aquele que ele escolheu para ser responsável pelo grupo, que é o coordenador. E uma vez que o coordenador veio participar do enxergos presencial, limitado, né, por conta ainda estava nessa limitação, ele leva aquela intimidade que ele teve no enxergo para o grupo de oração. Com certeza. Semanalmente tem um enxergos em cada grupo de oração, que é esse derramamento do Espírito, esse batismo do Espírito Santo em cada grupo de oração. E a gente não pôde fazer, a gente vai ter agora, nesse sábado agora, o Vinde à Luz. E aí eu já convido você para participar. Eu sei que o programa ele vai estar sendo transmitido, mas se você puder participar, já participa do Vinde à Luz. Vai ser na quadra do ginásio pernambucano, a partir das 16 horas. Qual a data? Dia 16 de outubro. 16 de às outubro. 16 horas,
na quadra do ginásio pernambucano. A gente está pedindo um valor simbólico para pagar os custos do encontro, né? Porque tem som, tem iluminação, tem ornamentação. Então a gente está pedindo um valor simbólico de R$10 para a gente arcar com os nossos compromissos. Então, você é nosso convidado para poder participar desse momento. Quem vai estar lá? Qual a programação? Pronto. Já está a programação, ela está bem diversificada, Anderson. A gente vai ter o momento mariano, a gente vai ter o louvor, a gente vai ter a pregação. Quem vai estar conosco? A coordenadora nacional do Ministério Jovem, a Maria Júlia. É a coordenadora do Ministério Jovem a nível RCC Brasil. E maravilha. Também vai estar conosco, ajudando e conduzindo o momento de adoração que a gente vai ter. Não vamos ter a Santa Missa, vamos ter louvor, pregação, adoração, né? E também momento de testemunho. Quem vai estar também conosco é a Yasmin, que é a coordenadora a nível estadual da RCC Pernambuco. Né? Entendi. Então você é nosso convidado a poder participar desse momento, né? Que maravilha. Alexandre, me diz uma coisa, eu me lembro com muita saudade, né, e com muita felicidade daqueles encontros maravilhosos do Enxervo ali no Geraldão, que lotava aquilo, que não sei nem quantas mil pessoas que cabe ali, que é muita gente que cabe ali. Me corrija, Alexandre, se eu tiver errado, mas eu não sei, eu tenho a impressão que daquele tempo para cá, não sei o que foi que aconteceu, que perdeu a força, os encontros não têm mais a mesma potência que tinha de arrastar multidões. A que é que tu atribui isso? Eu não sei se eu estou equivocado, uma visão. É uma impressão que eu tenho. O que acontece, Anderson, eu participei de alguns encontros do Enxervos lá no Geraldão, né? Ali foi um momento assim, também um marco na minha iniciação, com o movimento, com a igreja. Eu lembro de alguns encontros ali, de o Senhor agindo, o Senhor transformando, renovando muito. Agora sim, o que acontece ali, o que é que mudou do Geraldão para o local Classic Hall, né, que hoje em dia é o Classic Hall, ou Chevrolet Hall, né, que o pessoal conhece. Então assim, o que é que mudou? Ali, por ser um local que vinha muita gente do interior, né? Então, assim... Do Geraldão, você tá falando? O Geraldão. Tá. Era um local ali que vinha muita gente do interior. Você lembra que tinha vários ônibus? Lembro. Tinha muitas caravanas ali, né? E aí o que acontece? Com o fechamento lá do Geraldão, para a questão de trabalho, de reforma, de reestrutura, o movimento ele terminou perdendo. Por quê? O Enxervos é um local que ele vem ali pegar multidões. Isso, muita gente. E aí o que acontece? Eu lembro que na época eu fazia parte do conselho, né, que antes a coordenadora era a Graça Amorim. Ela teve um grande trabalho de arrumar um local, uma casa, para agregar todos os carismáticos, todas as pessoas que vinham participar, porque o Enxervo não era somente um encontro para os carismáticos, era para toda a igreja. Isso. E como assim ainda é hoje? É para toda a igreja. E aí o que acontece? A gente não ficou sem um local. Entendi. E aí o que acontece? Quando a gente vê uma sequência de atividade e quando isso termina meio que esfriando. É verdade. Entendeu? E aí com a saída de lá do Geraldão, do espaço que era reconhecido, as pessoas já vinham participar e já estavam já se programando para o próximo. Isso. Já faziam as suas caravanas, faziam tudo. E aí o que acontece? Eu não me lembro agora o ano, qual foi. Também mas não lembro. Quando disse que não podia mais fazer, porque ia começar a reforma, que ainda tá, não sei se está em reforma ainda hoje. Terminou, mas rapaz, foi um negócio... o negócio, vamos morar, vamos entregar a Deus. Eu sonhava, eu confesso a vocês, eu sonhava a gente voltar, se não fosse essa pandemia, ou voltar no ano 2020, a gente teve uma sinalização que talvez ia ser liberado, ou 2021 a gente ia voltar para lá, para o Enxervos no Geraldão. Claro, com essa nova reforma agora, deve estar maravilhoso agora. E limitou a questão de público. Lá diminuiu a... Diminuiu a questão estrutural, lá diminuiu, porque... Mas eu acho que mesmo assim deve caber muita gente ainda. Porque assim, eu lembro que aí que acontece, quando a gente saiu de lá do Geraldão, a gente ficou um período ainda
sem saber onde é que ia levar todo mundo. Entendi, Alexandre. Um público de mais de 12 mil pessoas. O Chevrolet tem uma estrutura maravilhosa, mas assim... Exatamente. E a questão é assim, dificulta porque vem várias gente de vários locais. Já teve gente que veio já de outros estados para vir participar. Né? Nossos estados vizinhos, Alagoa, né? Natal, então da Paraíba, veio gente já participar. Então fica o custo, né? Fica verdade. O custo, né? A gente tem que cobrar um pouquinho pro encontro acontecer no Classic Hall, porque o custo é altíssimo. É alto. É muito alto. A casa de show, ela dá todas as condições, mas é alto. É por isso que a gente faz camisa, né? Assim como essa que eu tô aqui. A gente faz a questão da pulseira por conta disso. Aí a gente ficou, da saída do Geraldão, a gente ficou sem local. Para agregar todo mundo. Entendi. E aí o que a gente fez? Eu lembro que quando o primeiro encontro ele foi acontecer no Classic Hall, superlotou o espaço. Por quê? Porque além daquele local ali no Geraldão comportar todo mundo, não ficava todo mundo ali dentro. Você vê que antigamente ficava gente nas quadras, que tem as quadras lá de trás. É verdade. Você lembra que e ficava na área de a lanchonete, ficava lá fora, que era muito boa na época. Várias barraquinhas ali. Então, ficava muita gente dispersa também. Tinha gente ali no local, mas ficava muita gente dispersa. E aí o que acontece? Quando a gente veio pro Classic Hall, o primeiro encontro, ele foi muita gente. Superlotou, porque a casa não cabia. A gente estava vendo a hora da gente fechar a bilheteria para não vender mais. Não entrar mais, né? Porque superlotou a casa. Aí depois que passado o tempo, isso foi um pouco perdendo força. Entendi, Alexandre. Né? Porque algumas pessoas sentiram a dificuldade financeira, né? Que ainda não vê muito bem das pernas. Né? E aí foi abalando essa questão. Eu espero em Deus para que os próximos, né, se assim for, a gente possa voltar lá. Porque assim, força total, né? Já era um ponto marcado nosso se reunir lá, o enxergo no Era um grande evento aqui de Pernambuco. Exatamente. Porque assim, em estado de Pernambuco não tinha um encontro de grande massa. Não, o Enxevos. O Enxevos. Porque assim, é um encontro arquidiocesano do movimento, mas ele agrega todo o estado de Pernambuco. Sim, com certeza. Vem gente de outras dioceses, né, para participar, vem outro de outros estados para participar, então é muita gente. Né? Então são os dois carros-chefe, né? Exatamente. O Vinde à Luz e o Enxevos. Exatamente. Né? O que mais aí que tem mais alguns menores tem assim? Os encontros, o Vinde à Luz. Não, o Vinde à Luz ele também é um grande encontro para a juventude. Eu lembro que teve assim, porque assim, o Vinde à Luz é um encontro que Vinde à Luz não, o congresso. O Vem Segue-me, ainda tem Vem Segue-me? O Vem Segue-me foi um encontro que foi feito no setor H. Eu me lembro que eu toquei na época, eu toquei lá no triozinho ali na hora ali de Olinda. Realmente foi um encontro que foi assim, a nível setorial, lembro? Eu lembro que eu participava na época, eu não sei se era coordenador, se era membro do setorial, mas eu lembro que na época a gente fez esse Vem Segue-me, né? Teve essa inspiração a nível setorial. Foi a nível setorial, exatamente, não foi a nível arquidiocesana, não. Então porque... ele não continuou, não? Não, porque assim... vai muito da questão das coordenações. Tá. Porque assim, há um investimento, há uma questão de preparação, porque assim, todo e qualquer encontro para se fazer tem toda a parte burocrática. E a parte, às vezes, que entrava é isso. Essa questão da burocracia, que a gente tem que levar ofício, tem que conseguir espaço de liberação, aí tem que buscar tudo. Prefeitura, polícia, tudo. Né? E um evento assim de rua, são vários ofícios que tem que ser entregue. E aí requer um pouco de tempo, de doação, de investimento. Verdade. Né? Então, assim, foi a nível setor, né, que a gente abre, como é a arquidiocese, ela divide em setor, são os colaboradores. Então, assim, a encontra a nível geral, a nível arquidiocese. Né, esse momento que teve. Mas, assim, os grandes encontros que nós temos é Enxevos e o Vinde à Luz. O que pode acontecer? A encontro mais para a liderança, que é o Congresso Arquidiocesano, que acontece a cada 2 anos, e o Congresso Estadual, que também acontece a cada 2 anos. Entendi. Então, da renovação, assim, a nível de renovação,
geral é isso, né? Os demais são os setores mesmo que promove os que vão encontros, promovendo, né? entendi. Isso não quer dizer que a gente possa amanhã ou depois organizar os encontros mais assim direcionados, específicos, por exemplo, o Ministério de Cura fazer um encontro, o Ministério de Intercessão fazer um encontro, mas isso é um encontro mais direcionado para as lideranças. A gente organiza esse encontro para a gente formar, porque a gente sabe que muitas vezes o povo se perde por falta de conhecimento. E a gente precisa, na missão, sempre buscar evoluir, sempre buscar essa formação. Entendi. E Alexandre, nesse período de pandemia, que foi que teve alguma coisa de diferente, né? Porque teve que essa questão ficou muito forte a questão das lives, né? Da coisa tudo online. Né? Como foi que vocês trabalharam nesse período? Foi um desafio, porque assim, a comunicação social, né? Como a gente está aqui hoje, cercado por isso, microfone, câmera, a questão. E na pandemia, o serviço de internet, ele subiu, né? Muita gente fazendo, né? Tudo. Muita gente fazendo, live travando. Mas assim, graças a Deus, né? Assim, a gente aproveitou o máximo desse tempo. Né? Eu louvo a Deus por cada coordenador setorial, por cada coordenador, por cada ministeriado, porque pipocou as redes sociais, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube, um movimento, porque sempre tinha live, porque foi necessário, né? A gente sabe que muita gente viveu isolamento, viveu esse fechamento, sem poder sair para as igrejas, sem poder fazer nada. Então, foi a vez do grupo de oração ir em cada casa, em cada lar, em cada residência, seja através do notebook, seja através do smartphone, do tablet. E aí o grupo de oração ele teve que reinventar a sua forma de evangelização. E foi através dessa mídia social, né, que a RCC Brasil ela tratou com todo cuidado, com todo carinho, trabalhou todo o roteiro, toda a orientação que foi necessário, preciso ter, o cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente está exposto, e exposto é perigoso. Então teve esse direcionamento, foi da RCC? A RCC a nível Brasil. Que bacana. E aí, a arquidiocese, a pessoa, junto com o setor, a gente foi conversando, a gente foi alinhando, foi vendo, até voltar às nossas atividades presenciais. A gente lembra que o ano passado, o agosto, começou a liberar algumas atividades presenciais. Mesmo assim, a gente manteve ainda alguns locais online, porque alguns idosos não podiam ir para a igreja e alguns irmãos não podiam ir por conta de risco, grau de risco. Então, a gente aproveitou o máximo nas redes sociais. Não somente live de grupo de oração, mas também live oracional, momento de pregações, momento de oração, momento de estar ali junto dos irmãos. Então, foi um momento da renovação não parar. É uma ferramenta importantíssima, né, Alexandre? Exatamente. As redes sociais, o Instagram, YouTube. Sim, a gente tem que realmente ocupar esses espaços, né? Porque para evangelizar. O mundo está aí ocupando o que não presta, então a gente tem que vir forte também na contramão aí dessa... Sim, isso é uma ferramenta que veio para contribuir. Claro, a gente precisa ter um máximo de cuidado, porque tanto faz levar para o bem, como também levar para o mal. O que a gente precisa fazer como cristão? Evangelizar, usar as mídias sociais para evangelizar, assim como a gente está fazendo aqui agora. A gente está, através do testemunho, através da história, de conversar, a gente está evangelizando, porque algumas pessoas podem até se identificar com a sua história de vida e Deus agir e mudar a história dele, né? Então, uma história semelhante, né? Exatamente. Então, assim, é algo que o Senhor ele vai trabalhando aos poucos, ele vai movendo aos poucos, e graças a Deus que essa ferramenta a gente vai aproveitar e muito. Eu digo para você que assim, como movimento Renovação Carismática Católica, nessa pandemia a comunicação ela ficou mais em evidência. Ela teve que trabalhar um pouco mais, acompanhar as divulgações, as lives, os cuidados que precisa ter para não falar coisa com coisa, para não se comprometer. Então a gente teve essa questão, essa moderação, esse cuidado, essa atenção. Claro, sempre acompanhado, porque assim, a RCC Brasil ela já vem de longas datas já nessa evangelização.
seja através das suas redes sociais, seja através dos seus canais, através do YouTube, né? Ela trabalha muito isso. E através também das formações. Então, assim, foi somente aproveitar esse tempo para poder avançar um pouco mais, né? Porque eu lembro que tudo foi reinventado através dessa pandemia. Tudo foi reescrito novamente, né? Seja do que for, seja através da escola, seja através da questão de reunião, tudo foi... teve que se readaptar, né? E adaptar um bocado então, de coisa, assim, é verdade. isso também não podia ser indiferente ao grupo de oração. Precisamos aproveitar para evangelizar e não parar, porque a evangelização ela precisa ser alcançada a todos. Eu acho que é uma coisa que chegou para ficar, sabe, Alexandre? Sim, Internet, sim. essa evangelização aí online chegou para ficar, mas claro que a gente não abre mão do presencial. E não tem coisa melhor do que você estar ali, né? Exatamente. Do contato, da convivência ali com o irmão, realmente. Sim. É sentindo o calor humano, isso, né? Porque assim, uma coisa é o virtual, outra coisa é o presencial. E ali você tá olhando ali o irmão nos olhos, né? Porque a telinha é bom e não é, porque às vezes você não tá vendo o que é que tá acontecendo por trás ali. Verdade. E através do presencial não, você consegue ver, você consegue sentir aquele ambiente, como é que está a realidade das pessoas. Não tem como você passar ileso no presencial. É verdade. Meu querido, eu queria agradecer muito você por esse papo bacana. Tá, infelizmente, viu, galera, o programa hoje está mais curto do que o habitual, mas é porque Alexandre é uma pessoa muito atarefada, são vários compromissos e ele arrumou um espacinho aí na agenda dele já para estar aqui conosco, e desde já eu agradeço, fico muito feliz. E eu queria que a gente finalizasse, Alexandre, justamente você falando aí pro pessoal das redes sociais, da renovação, né? O que é que tem lá para o pessoal ir lá colher, buscar a fonte, né? Porque seria que você desse esse recado aí pro pessoal, tudo o que é que tá por vir, divulgasse novamente, sei que você já falou, mas dá uma reforçada. E você que nos acompanha aqui, que segue o Pod Cristo, siga também a Renovação Carismática, né? Tá lá no Instagram, RCC Olinda e Recife, né? Também tem o canal lá no YouTube. Lá você vai encontrar muito material de pregação, de evangelização, muita coisa bacana lá, realmente para a gente se encher, se preencher do Espírito Santo. Então abre esse espaço, viu, Alexandre, para você realmente deixar esse recado pro pessoal aí. Sim, eu que agradeço, Anderson, essa oportunidade que o Senhor deu a mim de eu poder estar junto com vocês nessa noite de hoje, nesse dia de hoje, partilhando um pouco dessa trajetória, dessa mudança. Claro, a conversão ainda é um processo longo ainda, né? Então essa é só a pontinha do iceberg, né? Ainda há por vir mais. Então, assim, só o momento de agradecer ao Senhor por Ele dar essa oportunidade a mim de eu poder recordar todo o processo que Ele realizou em minha vida. Então, assim, eu que agradeço a você o convite. Eu fico muito honrado de poder participar desse 16º programa, né? Que Deus abençoe, né, imensamente, que você possa mais e mais levar essa boa nova através desse canal, dessa evangelização, porque o Senhor tem pressa, né? E através das nossas redes sociais você nos acompanha, como o Anderson colocou, a RCC Olinda de Recife, através do Instagram, do Facebook. E nós temos também através do YouTube. RCC Olinda de Recife, né? Então, geralmente a gente sempre coloca lá, às vezes tem transmissões de encontro, a gente coloca ao vivo. Então, você não pode ficar à parte, você pode participar acompanhando e seguindo, e ainda bota outro convite para você. Semanalmente, em toda a arquidiocese, acontece um grupo de oração. Eu faço esse convite para você, meu irmão, minha irmã, a poder participar de um grupo de oração. Você indo para um grupo de oração, você vai ver o Senhor transformar a sua vida. Ele mudou a minha vida, Ele também pode mudar a sua vida. Então, faça parte de um grupo de oração, né? Esqueça tudo que foi falado, tudo aquilo que foi dito, e viva o hoje. Viva o hoje, porque a gente não sabe a oportunidade de amanhã. Hoje eu estou falando para vocês aqui, mas não sei se amanhã eu vou estar. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível, que é de um grupo de oração. Então, nossa arquidiocese, nós temos imensos grupos de oração,
procure na sua paróquia, na sua capela. Tem um dia da semana aí que tem esse cenáculo de Com Pentecostes. certeza tem, né? Então vá viver esse momento, essa espiritualidade e deixe Deus agir na sua vida. Então é isso, galera. Eu peço você que você chegou até aqui, você que não nos conhecia, né? Você que ficou sabendo aí através das redes sociais da Renovação Carismática, né? Que a Alexandre esteve aqui. Então, se você ainda não segue o podcast, você gostou desse bate-papo, então, como esse bate-papo bacana, tem muitos outros, né? Esse é o nosso 16º programa. Então, ainda vai vir muita gente bacana por aqui, a agenda tá lá, né, no Instagram, divulgada lá a agenda desse mês de outubro, tá bem movimentado, graças a Deus. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, né, esse programa, manda lá no WhatsApp da sua família, do grupo lá da igreja. Achei um programa bacana aqui, um podcast católico. Podcast tá na moda, né, Alexandre? Todo mundo tá fazendo, né? E quando eu fui me dar conta, eu gosto muito de podcast, consumo bastante, né? Mas aí eu disse, eu consumo podcast secular, né? Eu disse, queria consumir um podcast católico, fui procurar e para minha tristeza não tem, cara. Não tem, Exatamente. Tem pouquíssimos, assim, de expressão, assim, só conheço um, que é o Santo Flow, né? Que acho que é o maior que eu encontrei, mas mesmo assim, perto dos grandes do meio secular, como o Flow, o Podpah, não chega nem perto, né? Entendi. E a gente tem que atacar também nessa frente, já que não tem, eu vou fazer. Agora tem. Exatamente, Então tem que aproveitar, não fique de fora. Evangelize, leve para todos essa oportunidade, como o Anderson colocou aí, divulgue, faça parte, escreva, contribui, porque vem fortalecer essa inspiração. É isso, fiquem com Deus e até o próximo Pod Cristo, se Deus quiser.